E aí galera, professor Daniel França, professor de matemática aqui do curso Método, e hoje trago um conteúdo de proporcionalidade para vocês, regra de 3. Hoje na nossa aula, vocês verão que eu não vou trabalhar muito o bizu, vou trabalhar mesmo o método que a regra de 3 ela é formada, e aí a gente vai falar um pouquinho das regras de uma forma geral e da técnica que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de questão que envolve proporcionalidade, né? Que é a regra de 3 pura. Então primeiro eu comecei aqui montando uma definição, uma ideia básica do que seria a regra de 3, do que é a regra de 3, né? Então veja, gente, tecnicamente falando, a regra de 3 é um algoritmo que a gente usa para envolver proporcionalidades, quando a gente tem duas grandezas que se envolvem. E a gente pode pegar vários exemplos, coisas do tipo assim, valor a ser pago pelo Uber depende da quilometragem, então isso são duas grandezas, uma depende da outra. Se envolvem a partir de uma função, inclusive. Mas a gente poderia pegar exemplos diversos, como por exemplo assim, quanto mais um atleta ele perde calorias, ele vai perder também a sua massa. Tem uma relação entre quanto ele perde caloria e quanto ele vai perder diretamente na sua massa, né? Existe relação, por exemplo, com o tempo em que, por exemplo, esse aparelho eletrônico fica ligado e com o consumo, né? E tudo isso é relação que a gente vai falar de regra de 3. E aí a definição é que regra de 3 é uma técnica utilizada, né? Um algoritmo utilizado para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3. Daí o nome regra de 3. Né? Quando a gente tem 3 e quer descobrir um quarto elemento. Desde que essas 4 medidas formem uma proporção. Precisa ter uma ideia de proporcionalidade. Né? E esse método aí é conhecido como regra de 3 e a gente precisa também ter conhecimento de propriedade fundamental das proporções, que você deve conhecer claramente que a propriedade fundamental das proporções é aquela que diz que o produto do meio é igual ao produto dos extremos, né? Facilmente utilizada e conhecida como meio pelos extremos. E aí ela fala também das grandezas e medidas, né? E razão e proporção. Você precisa conhecer um pouquinho de razão, um pouquinho de proporção, para que de fato tenha um sentido, tá? Então venha com a gente, acompanhe esse raciocínio aí do que seria a regra de 3. Primeiro caso, que eu vou começar discutindo com vocês, vou mostrar algumas questões, inclusive do SSA 2, que é importante, cai, tem lá no tópico de álgebra e aritmética. Também tem no Enem questão, por sinal, muitos professores dizem que quase todas as questões saem por alguma ideia de regra de 3, alguns professores batem muito nessa tecla, de que é muito recorrente. Você pega a prova de química, cálculo estequiométrico, aquilo é regra de 3 pura, né? Você pode pegar até alguma questãozinha de física que envolve ali alguma relação, alguma mudança de grandezas, por exemplo, alguma relação de metro por segundo, que envolve sim um cálculo de uma regra de 3. Né? E a primeira regra de 3 que a gente começa a falar aqui é a do tipo simples. A regra de 3 do tipo simples, como o nome está falando, ela é simples porque ela de fato tem esse algoritmo, né? São 3 valores conhecidos para que você descubra um quarto. E ela só envolve duas grandezas. Ó, tá aqui, ó. Proporção montada entre duas grandezas, né? Então, coloquei aqui para que a gente lembrasse das ideias exatamente de grandezas, né? Quando eu falo que x1 está para y1, assim como x2 está para y2, desde que daqui desses 4 valores eu conheça 3, o quarto eu descubro a partir da propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto desses extremos aqui é igual ao produto desses meios aqui. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? A gente fala que é meios e extremos porque a gente pode montar isso aqui também como x1 dividido por y1 igual x2 dividido por y2. Se a gente fosse colocar isso numa linha só, eu iria perceber que o x1 foi o primeiro cara e o y2 foi o último cara que apareceu na linha. Então, esses seriam os extremos, né? E os meios seriam esses dois caras aqui que ficaram exatamente no meio da minha proporção, tá? E é isso também que é uma questão de constante de proporcionalidade. Coloquei aqui algumas coisas que a gente poderia facilmente envolver essa regra de 3, coisa do tipo assim, se eu tivesse, vou dar um exemplo bem aleatório assim, se eu tivesse 8 pilotos aqui no método, eu já iria indicar que esses 8 pilotos aqui daria para 2 professores trabalharem. Um exemplo bem aleatório de quantidade de pilotos, quantidade de professores que vão receber esses 8 pilotos. É como se cada professor tivesse direito a 4 pilotos. Uma distribuição bem simples para que você entenda. Então, se 8 pilotos serão distribuídos entre 2 professores, se eu tivesse 16 pilotos, eu teria a possibilidade de contemplar 4 professores. Se eu tivesse 4 pilotos, eu só iria contemplar um professor. Tudo isso está em regra de 3 porque respeita a constante de proporcionalidade. E perceba que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó, 16 vezes 2 dá 32 e 8 vezes 4 também dá 32. Aqui também acontece, aqui assim, 4 vezes 0,25 é igual a 1 vezes 1. Então, de fato, coincide a ideia de que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Firmeza? Então, regra de 3 do tipo simples é quando ela envolve somente duas grandezas, né? Nesse caso, piloto e professor. Então,
Envolveu duas grandezas só, fácil, bem tranquilo. Lembro que eu dei um exemplo quando eu gravei a minha última aula aqui com vocês, que foi aquele exemplo da proporcionalidade que existia, por exemplo, entre dois ímãs, né? Então, quando eu falo dessa força de atração entre os ímãs, depende muito da distância também. Né? Depende, claro, da gravidade, mas também depende muito da distância. Então, distância e essa força de atração são duas grandezas que se envolvem a partir de uma proporcionalidade, tá? Então, nada de outro mundo. E quando a gente fala da regra de 3 do tipo composta, eu falo de uma razão que é montada entre mais do que duas grandezas, né? Então eu falo de uma possibilidade de brincar, por exemplo, com aquele tipo de questão de 10 operários constroem em 10 dias 50 muros, né? Então eu falo de 3 grandezas, de 4 grandezas, de 5 grandezas. E que aí não vai mudar nada, eu só queria que você pudesse prestar atenção no que a gente mais costuma brincar aqui com esse detalhe, que é a questão das grandezas. Você precisa ter um cuidado com essas grandezas. O que é uma grandeza? Eu lembro que eu comentei na nossa última aula aqui que grandeza pode ser escalar ou vetorial, né? E que grandeza tem a ver com o quão grande a gente tem de referência. 24 o quê? 2/5 o quê? 10 o quê? Eram referências que a gente tinha no nosso dia a dia, que seria fácil a gente dizer o quanto é grande e o quanto é pequeno, né? É uma relação de comparação. Como é que a gente pode comparar essas coisas aí que a gente chama de grandeza? E aí, Fera, se você dá uma enxergada nisso daqui, você tem 1, 2, 3, 4 grandezas, portanto ela é uma regra de 3 composta. Se tivesse 3 já seria composta, se tivesse 5 já seria composta. Não muda muita coisa não. A ideia do algoritmo é o mesmo. Ô prof, o que é importante eu saber que mais pega a galera? É você ter que se colocar no problema. Se você não se coloca no problema de regra de 3, você está fadado ao fracasso do problema. Ô professor, como assim me colocar no problema? Você tem que entender o problema. Ô professor, como assim entender o problema? Vem, imagina essa situação aqui assim. Eu botei esse monte de setinha aqui para você tentar pensar junto comigo. Vê só, imagina, por exemplo, operários e dias. Então imagina que tem uma galera aqui, que essa galera são 24 operários e que eles realizam 2/5 de um trabalho, dando um exemplo, eles realizam 2/5, sei lá, de um prédio, dando um exemplo, tá? Em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Aí a ideia vai ser assim, ó. E se, sei lá, 4 operários adoeceram, então você só tem 20. Eles iriam realizar 3/5 do trabalho, ou seja, o trabalho ele aumentou, consegue perceber? Em quantos dias se eles trabalhassem 6 horas por dia? Ou seja, o que é que você tem que pensar aqui? Você tem que pensar assim, ó. O que é que contribui para o aumento dessa tua grandeza? Porque essa grandeza aqui é a grandeza da incógnita. Algumas coisas vão contribuir que quando essa aqui vai crescer, a outra também vai crescer. Ô professor, e quando essa aqui diminuir e essa aqui diminuir também? Elas ainda estarão no mesmo processo, ainda estarão direcionando ao mesmo ponto. Vê coisa do tipo assim, operários e dias da obra. Pensa comigo. Se 24 operários, eles realizaram tudo isso aqui, olha para a primeira linha, dentro de 10 dias, e agora eu tenho 20 operários. Quando eu comparo operários com dias, eu tenho que automaticamente esquecer trabalho e hora. Estou comparando operário e dia. Ora, se 24 operários realizaram isso em 10 dias, 20 operários são menos, caras. Isso aqui é uma ideia de uma produção, eles estão produzindo, crescendo, construindo. Se tem menos operários, a ideia é que eles vão passar mais dias para resolver esse problema. Porque tem menos gente trabalhando, tem pouca gente trabalhando. Se tem pouca gente trabalhando, a tua obra ela vai demorar mais. Então, olha, se aqui diminuiu, aqui teoricamente aumenta. São grandezas do tipo inversamente proporcionais. Deu para tu sacar a ideia? E a gente vai questionando coisas tipo assim, olha, 2/5 do trabalho eu fiz dentro de 10 dias. E 3/5, ou seja, o trabalho aumentou. Quando eu comparo agora trabalho com dia, eu percebo que quando o trabalho aumenta, a quantidade de dias também precisa aumentar. E aí perceba que quando eu comparo trabalho com dia, eu esqueço automaticamente o operário e eu esqueço também horas por dia. Eu só comparo a ideia de que se aumenta o meu trabalho, eu vou ter mais dias para produzir esse trabalho. Então são grandezas que crescem juntas ou que decresceriam juntas também. São diretamente proporcionais. Firmeza? Ô prof, por fim, quando a gente fosse comparar dias com horas, perceba, os caras estão trabalhando 7 horas por dia e eles deram conta desse trabalho, esses operários desse trabalho, então esqueça isso. Eles deram conta disso daqui dentro de 10 dias. Mas se eles trabalhassem somente 6 horas por dia, tu acha que eles iriam dar conta desse trabalho dentro de 10 dias? De mais ou de menos? Ora, eles estão trabalhando menos horas por dia. A jornada diária deles diminuiu. Se a jornada diminuiu, o trabalho deles não vai diminuir, vai continuar o mesmo. Então ele vai precisar de mais dias. Perceba que esse valor aqui diminuiu e esse valor aqui aumentou. Porque eu estou trabalhando menos horas por dia, mas aí eu vou ter que ter mais dias para produzir esse material. Então são grandezas do tipo inversamente proporcionais. O que é que você precisa entender sobre o algoritmo da regra de 3 composta? Olha para mim. Você precisa entender que a fração da incógnita, essa fração aqui, ó,
está para o produto das outras frações. De novo, a fração da incógnita está para o produto, é igual ao produto das outras frações, respeitando a ideia de grandezas, quando diretamente, quando inversamente proporcional, beleza? Então, quem for inversamente proporcional, você inverte. Inverter é trocar numerador com denominador. Então, tem em mente que isso aqui é uma fração, ó, 24 sobre 20. Isso aqui é uma fração 2 quintos sobre 3 quintos. Isso aqui é uma fração 10 sobre x. Isso aqui também é uma fração 7 sobre 6. Firmeza? Botou isso na mente, acabou muitos dos problemas que vêm acontecer. Vê, primeira questão de hoje é uma questão bem teórica para a gente ter ideia do que acontece, né? E aí, a partir dessa questão, a gente vai aumentar um pouquinho o nível. A questão diz assim, ó. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Então perceba, duas grandezas, ó, regra de 3 simples, só tem duas, né? É quilogramas e litros de álcool. E ele disse pra gente que quando ele tem 6.000 kg de cana-de-açúcar, eu consigo produzir 500 litros de álcool. Ora, e se tivesse 15.000 quilos? Cara, se tu tens 15.000 quilos, teoricamente, tu vai produzir mais litros, né, de cana-de-açúcar, né? Ô professor, desculpa, de álcool, né? No caso da questão, litros de álcool. Ô professor, se eu tenho muita cana-de-açúcar, eu vou produzir mais álcool. Se eu tenho pouca cana-de-açúcar, eu vou produzir menos álcool. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se aqui eu aumentar, aqui teoricamente também aumenta. E se são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter ninguém. A proporção está aqui, ó. Isso aqui é uma fração. Isso aqui também é uma fração. Então, isso vai ser proporcional a isso. Acabou. Tá aqui o algoritmo. 6.000 sobre 15.000 é igual a 500 sobre x. É só fazer a propriedade fundamental aqui, meio pelos extremos. Então, quando eu fizer isso aqui, vai ficar assim, ó. Antes de tudo, eu cortei, né? 3 zerinhos aqui com 3 zerinhos aqui. Então, ficou 6 sobre 15 é igual a 500 sobre x. E aí, meio pelos extremos, vai ficar 6x é igual a 7.500, que é a multiplicação de 15 com 500, tá? E aí, o 6 passou dividindo. 7.500 dividiu para 6, eu encontro 1.250. O que danado é 1.250? 1.250 litros de álcool, né? Isso é quanto eu vou conseguir produzir uma regra de 3 de tipo simples, todo mundo diretamente proporcional. Firmeza? Vamos melhorar aqui. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Opa, 12 metros é o tamanho do muro, né? E 2.160 a quantidade de tijolos. Automaticamente tu já pensa, se eu tiver muito muro, eu vou ter que ter muito tijolo. São também diretamente proporcionais. Eu já vou montar, ó. 12 metros, 2.160 tijolos. Aí olha a pergunta. Caso eu queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Opa, fácil. 12 metros, 2.160, 30 metros, x. Lembrando que se eu tenho muito metro, eu vou ter que ter muito tijolo. Acabou. Se isso aqui cresce, isso aqui também cresce. São diretamente proporcionais, tá? E se são diretamente proporcionais, eu não vou precisar inverter nem essa e nem essa, porque elas crescem ou decrescem juntas. Então vai ficar assim, ó, 12 sobre 30 é igual a 2.160 sobre x. Massa? E aí, só para que direcione você, vai ficar 12 vezes x, 12x, né? Eu poderia simplificar assim 12 com 30, eu preferia que não, mas poderia, né? Então 12x é igual a 30 vezes 2.160. Portanto, 30 vezes 2.160 dá 64.800. E 12 que multiplica o x passa dividindo, encontramos que x vale 64.800 dividido por 12, né? E aí vai dar 5.400. Firmeza também? Tranquilo? Um exemplo de uma regra de 3 simples, no qual todo mundo aqui ó, é diretamente proporcional. Massa? O algoritmo é fácil, né? Aí veio, olha esse terceiro exemplo aqui que eu trago para você. Todas essas questões aqui foram de concurso, né? Essa terceira questão aqui, inclusive, foi de um concurso, essa aqui foi de um concurso da UPE. Foi a mesma banca da UPE que trouxe essa questão. Ela dizia assim, ó. Uma equipe de 5 professores, cuidado nessa, já tem uma coisinha diferente aí. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Ora, 5 professores, eles gastaram 12 dias corrigindo prova. Então, já imagina assim, ó, caramba, se for muito professor corrigindo, a ideia é que no instante eles vão dar conta disso aí, né? Eles vão gastar menos dias. Ô professor, se eu tiver 1 milhão de professores corrigindo, bem... Aí, se você imaginar que você tem muito professor e a sua quantidade se mantém, a quantidade de provas é a mesma, quanto mais professor, mais rapidamente você vai dar conta disso daí, beleza? Bom, aí ele diz assim, ó, considerando a mesma proporção, quantos dias levaram 30 professores para corrigir as provas? Opa, antes ele tinha falado de 5 professores, agora ele está falando de 30. Cara, se tu tem muito professor, a ideia é que eles vão dar conta disso muito mais rápido.
não é não? Então não vai passar 12 dias, a ideia é que vai passar bem menos, até porque se o número de professores aumenta, a quantidade de dias que eles vão dar conta vai ser muito menor. Os professores estão trabalhando, tem muito professor trabalhando, então se aumenta aqui obrigatoriamente precisa diminuir. Então se aqui aumenta, ó, perceba que essa setinha aqui fica para baixo, dizendo que aqui vai diminuir. E agora, prof, o que é que eu tenho que fazer? É só fazer meio pelos extremos normais? Não. Aqui você percebe que são duas grandezas do tipo inversamente proporcionais. Você precisa inverter ou uma ou outra. O professor vai escolher inverter qual? Você escolhe, fica a seu critério, não muda não. Perceba aqui, ó, 5 sobre 30, só repetir. Tá vendo? E essa aqui eu preferi inverter. X sobre 12. O que não pode é você inverter as duas, né? Aí você tá diante de um problema. Eu escolhi inverter a segunda. Acabou, velho. Então, se for 5 está para 30, assim como x está para 12. Ô, prof, depois como ter essa relação, o que eu tenho de importante agora? Acabou, agora virou uma operaçãozinha algébrica. Perceba que eu só tenho duas grandezas, então só ficou uma igual a outra, beleza? Ô, professor, se eu tivesse uma terceira grandeza, o que é que eu iria saber? Eu iria saber que essa fração aqui, que é 12 sobre x, ela ia ficar sozinha, e as outras, todas as outras que aparecessem, iam ficar do outro lado, todas multiplicando. Lembra que eu falei que a grandeza, que a fração da incógnita está para o produto das outras, ou seja, vai ser igual às outras todas se multiplicando, tá? Grava essa informação, que é uma informação importante para ti. Então, nesse caso aqui, é uma simples, eu escolhi inverter a segunda, ó. Então ficou x sobre 12. Então, só explicando novamente, para o aluno tem dificuldade, se eu tenho muitos professores, a ideia é que a quantidade de dias que eles vão corrigir essas provas vai ser uma quantidade menor. Então, quando um aumenta, o outro diminui, tá? Prof, aí meio pelos extremos aqui, ó, x vezes 30, 30x, e 12 vezes 5 dá 60. E aí esse 30 que multiplica passou dividindo, x é igual a 60 por 30, x é igual a 2. Percebeu? Então, ó, percebeu que daqui para cá aumentou e daqui para cá fez o quê? Diminuiu. Tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para você aqui, que é o seguinte, ó, preste atenção. De 5 para 30 eu multipliquei por 6. De novo, de 5 para 30 eu multipliquei por 6. De 12 para esse x aqui eu não vou multiplicar também por 6. Por que eu não vou multiplicar por 6? Porque se eu multiplicar para 6, eu estou dizendo que esse valor x aqui vai ser um valor maior. E a gente viu que não, esse valor x aqui precisa ser um valor menor. Então eu não vou multiplicar por 6, eu vou dividir por 6, a operação inversa. E 12, quando eu divido para 6, eu encontro que x é 2. Existe também essa constante proporcionalidade que é importante você saber, é importante você conhecer, que às vezes você resolve a questão já na máfia, né? Rapidamente você consegue resolver essa questão assim bem intuitivo. E tem uma outra ideia. Essas grandezas aqui, elas não são inversamente proporcionais? Já que elas são inversamente proporcionais, perceba que, ó, 5 vezes 12 dá 60. E 30 vezes esse número também tem que dar 60. Então, ó, a multiplicação em linha tem que ser igual, tá certo? Então, 5 vezes 12 dá 60 e 30 vezes esse número aqui também tem que dar 60. Para você fazer essa questão um pouquinho mais direta, quando você perceber que são duas grandezas somente e que elas são entre si inversamente proporcionais. Tranquilo? Relax? Firmeza? Bom, vamos à quarta questão. Vai ficar melhor. Essa questão aqui, ó, também tem uma ideia melhor. Essa questão aqui, ela foi sim uma questão da UPE, da banca da UPE, que também trouxe uma regra de 3, mas não era uma regra de 3 que trabalhava com grandezas diretamente proporcionais. Vê por quê? Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso eu queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Vê, pensa comigo. Ela produz aí 90 pães, né, de 15 gramas. Então, se eu estiver fazendo cada pãozinho com 15 gramas, eu vou conseguir produzir 90. Então, você vai imaginar que a massa que você tem ali é uma massa única, né? Uma massa grandona, que se eu for pegando 15 gramas, eu vou ter 90 unidades aí de pão. Mas se tu não fizer com 15 gramas, se tu fizer com 10 gramas, então perceba que você está fazendo valores menores agora, você está pegando pedaços pequenos. Ora, se tu pega 10 gramas, a ideia é que, como você está pegando tamanhos menores, você vai ter maiores quantidades. Você está pegando de tiquinho em tiquinho, então você vai ter uma quantidade maior se você está fazendo com 10 gramas. Então perceba que quando eu diminuir, né, o tamanho que eu estou pegando, o tamanho unitário que eu estou recolhendo, eu tenho que ter uma quantidade maior. É como se eu tivesse uma massa grandona, antes eu ia pegando 15 gramas e dava 90 ao todo. E agora eu estou pegando 10, ó, 10 gramas só, 10 gramas. Então eu vou ter uma quantidade maior, porque eu estou pegando de menos em menos, né? Se eu estou pegando de 10 em 10. Então perceba que se aqui eu diminuir, aqui eu vou aumentar. Então elas estão em caminhos, né, diferentes. Quando uma diminui, a outra aumenta. Se uma aumentasse, a outra iria diminuir. É como se fosse assim, se eu fosse fazer pão agora com, sei lá,
com 90 gramas. Então, eu aumentei a quantidade de gramas. Então, eu iria ter poucas quantidades, né? Porque no instante, eu iria acabar com aquela minha massa ali, na questão proporcional. Então, elas são inversamente proporcionais. Se uma cresce, a outra diminui. O professor, o senhor me ensinou que 15 vezes 90 vai ter que ser igual a 10 vezes x. Eu posso fazer assim? Pode, né? Daria certinho, ó. 15 vezes 90, você iria anotar lá, ó, daria 1350, né? Vai ter que ser igual a 10 vezes x. Opa, então x é 135, porque 135 vezes 10 dá 1350. Isso mesmo. Ah, professor, vou fingir que eu não sei isso, eu gosto de fazer a conta. Vamos embora fazer a conta? Então precisa inverter, né? Ou uma ou outra. Então mais uma vez eu escolhi inverter essa segunda aqui, ó. Então vai ficar 15 sobre 10 é igual a x sobre 90. Você vai concordar comigo que 10x é igual a 15 vezes 90, que dá 1350, né? E 10 vai passar dividindo. E x de fato vai dar 135, seria a quantidade aí se eu fosse fazer com pedaços de 10 gramas. Tranquilo, gente? Ô professor, o aluno que é meio curioso e gosta de perguntar e questionar, ele poderia dizer assim também. É como se fosse uma grande massa de 1350 gramas, em que ele está dividindo em pedacinhos com 15 gramas e dá 90, né? Poderia ser assim também. Como é uma grande massa com 1350, quando eu dividir em 10, vai dar 135 unidades aí, que seria a quantidade. Tranquilo? Poderia pensar assim também, seria razoável, tá? Bom, fazer uma questão do Enem. Essa questão foi do Enem, foi uma questão que trouxe agora uma regra de 3 composta e que você precisaria lembrar de todas essas definições para fazer essa questão. A questão ela diz mais ou menos assim, acompanha. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento de água, o escoamento está saindo a água, né? O escoamento de água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados, né, no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a, presta atenção, 3 grandezas. Quais são as 3 grandezas? Ora, ele fala do tamanho, da capacidade desse seu reservatório. Então, bota um grande reservatório, um grande aquário grandão, né? Reservatório. Ralos, né? Porque a água precisa sair, né? E aí percebe que se você tem muito ralo, a tua água vai sair rapidinho, ou seja, o tempo vai ser um tempo bem menor, o tempo de escoamento. Quanto mais ralo, menor vai ser o tempo para escoar, porque no instante vai escoar, vai ser rapidinho. Se você tiver pouquinho ralo, bem pouquinho, vai demorar muito tempo para a tua água ir embora, né? Bota na mente isso daí. E que ele fala também das horas, ó, né? que é o tempo. Então ele fala do tempo, do tamanho do teu reservatório e da quantidade de ralos. Tá aqui, ó, as 3, ó. Então primeiro ele disse que se fosse 900 metros cúbicos, seriam 6 ralos, né? E aí daria um tempo de 6 horas. Aí a pergunta dele foi assim, ó. E se esse novo reservatório tivesse 500 metros cúbicos, quantos ralos dariam conta, sabendo que teria que escoar em 4 horas agora? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Tem que ver que isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração, isso aqui é outra fração. A gente aprendeu que na regra de 3 composta, porque agora tem 3 grandezas, a fração da incógnita vai ser igual à multiplicação das outras frações. Então, 6 sobre x vai ser igual a 900 sobre 500 vezes, porque tem que multiplicar, 6 sobre 4. Se tivesse outra, vezes a outra fração. Vezes a outra fração. Quantas frações você tiver, tá? A ideia aqui é que você vai precisar pensar em quem vai ser invertido aqui, né? Você precisa inverter quem? Vamos pensar um pouquinho, vê? Primeiro eu coloquei aqui para você ter uma noção um pouco intuitiva de como que é a coisa, ralos e capacidade. Entenda assim, ó, quando eu falo de capacidade de ralo, eu imagino que o tempo se mantém constante, eu esqueço o tempo. Quando eu tinha um reservatório com 900 metros cúbicos, eu precisei de 6 ralos para dar conta num determinado tempo. Só que agora eu tenho 500 metros cúbicos, o meu reservatório é menor. E se o reservatório é menor, eu não vou precisar de tanto ralo. Teoricamente, menos ralos dariam conta disso. Beleza? Então, se eu diminuir a minha capacidade, eu diminuo a quantidade de ralo. Se eu aumentar a minha capacidade, eu aumento a quantidade de ralo. São grandezas diretamente proporcionais. Se um crescer, o outro cresce também. Tranquilo? Então, se essa cresce também. Nenhum estresse. Agora, você vai comparar quem? Ralo com o tempo. É sempre a fração da incógnita, você vai comparando com as outras. Ralo com o tempo. O que foi que a gente percebeu de ralo com o tempo? Que se eu tivesse muitos ralos, esse tempo, que é o tempo que a água está indo embora, seria um tempo o quê? Menor. Então, se eu tivesse muitos ralos, esse ralo aqui está liberando a água.
1000 ralos. Oxi, em alguns segundos eu já daria conta aí do meu recado. Então, se esse valor aqui aumentasse, fosse muito ralo, né, para essa água ir embora, esse tempo aqui seria um tempo bem pequenininho. E aí essas duas grandezas aqui seriam grandezas do tipo inversamente proporcionais. Se essa aqui aumentasse, essa aqui iria diminuir. Ou então, se essa diminuísse, essa aqui iria aumentar. Como eu colocar essa setinha para cima, é só para dizer que se aqui, por acaso, aumentasse, aqui iria diminuir, setinha para baixo. Beleza? Ô professor, essas setinhas aqui só servem para quê? Só para você ter a noção que se essa crescesse, essa também iria crescer. E quando eu comparo isso com isso, se essa aqui crescesse, essa aqui iria diminuir. É só para dizer que daqui, a única diferentona é essa aqui, ó. Essa é a diferentona. Essa setinha que fica para cima junto com essa, e essa aqui é a diferentona. Ficou para baixo. Então, ela que precisa ser invertida. Beleza? Ô professor, e por acaso se eu quiser manter essa daqui, essa fração assim, o que é que eu preciso fazer com as outras? Aí eu inverto todo mundo. Porque em relação a essa, as outras estão, ó, tudo no mesmo sentido. Então, em relação a essa aqui, todo mundo precisa ser trocado. Então, se eu quiser manter essa daqui, eu vou ter que inverter a primeira e a segunda. Ô professor, não, então a diferentona é ela. Eu vou manter a primeira, vou manter a segunda e só vou inverter ela. Tudo bem, fica à vontade, é o que a gente vai fazer, inclusive, ó. Vai ficar assim, ó, 6 sobre x, tô mantendo, ó, do jeito que tá, 6 sobre x. Essa aqui eu vou manter, né, tá na mesma proporção, mas aqui eu não vou colocar 6 sobre 4 multiplicando. Eu vou colocar 4 sobre 6, por qual motivo? Porque elas são grandezas do tipo inversamente proporcionais em relação a ralo e também em relação à capacidade, né? A gente consegue perceber isso daí. Acabou a tua conta. O que é que você poderia fazer aqui? Primeiro, poderia cortar aqui um 0 com 0, um 0 com 0, daria 9 sobre 5. E aqui eu poderia simplificar, ó. Metade e metade, daria 2 terços, né? Metade de 4, 2, metade de 6, 3. E é esse que eu vou fazer, ó. Vai ficar 9 quintos e 2 terços. E aí vou multiplicar normal. 9 vezes 2 dá 18, 5 vezes 3 dá 15. Então, vai ficar assim, ó, 18 sobre 15. Tcharará, chururu, o produto do meio igual ao produto dos extremos. Então vai ficar x vezes 18, 18x, né? E 15 vezes 6 dá 90. E aí 18 passa dividindo, 90 por 18 dá 5. Então 5 ralos vai fazer com que dê conta desse meu novo reservatório. Portanto, o gabarito da nossa questão, gabarito da letra C. Beleza? Questãozinha tranquila aí, afiadinha, o aluno está se preparando, um fera método, com certeza ele vai arrebentar nessa questão aí. Beleza, pessoal? Bom, vamos priorizar um pouquinho agora as questões da UPE também, da SSA2, para vocês verem como é que isso tem caído aí no SSA2. Perceba que essa questão aqui, ela caiu e depois meio que a UPE quase que repetiu a mesma questão, né? 2 anos depois. Viu o que a questão ela falou? Ela disse assim, ó, em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é... Primeiro, vamos organizar isso daí. Caixas, ele disse assim, ó, 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. Ele disse isso, ó, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Tudo bem, chuchuzinho? Não é fácil isso? Continuando. Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida. Mas, como se todo mundo estivesse fazendo o mesmo trabalhinho ali na mente de gato e tal, relax. Assim, o tempo médio necessário... Opa, o tempo... Esse tempo aqui em minutos, ó. Necessário, eu não sei. Para que 5 caixas atendam 45 clientes é de... Vamos pensar, né? Ô, farinha. O que é que tem que montar aqui? Primeiro, é uma regra de 3 composta. Essa é a fração na incógnita, que ela vai ser igual à multiplicação das outras frações. Beleza? 10 sobre x é igual a 6 sobre 45 vezes 2 sobre 5. Só que a gente não pode botar na doida, a gente tem que pensar nas grandezas. Primeira coisa, comparar caixas com o tempo, tá? Com o tempo aqui em minuto. Tem em mente que nessa agência bancária os caixas eles vão atendendo esses clientes aí, e aí a ideia é que se eu tiver muitos caixas operando, né? Muitos caixas operando, a ideia é que esses caras não vão passar 10 minutos na fila, não. Tem muita gente, muito caixa trabalhando. Então, se tem muito caixa trabalhando, teoricamente o tempo vai ser um tempo menor. Então, quanto mais caixas eu tenho, se esse valor aqui aumenta, a ideia é que o tempo, esse tempo de espera aí vai ser um tempo menor. Tanto que quando a gente está na lotérica que só tem 2 caixas, a gente fica invocado, né? Se bora, vamos trabalhar, que eu tenho 1 hora, né? Você fica ali agoniado. Por quê? Porque quanto mais caixas, menor é o seu tempo. Você está fazendo um cálculo de uma regra de 3 composta. Vê como a vida é linda. A vida é maravilhosa, né? Tem isso mesmo. Às vezes a gente fica assim, poxa, caramba, que massa. Tava na minha vida e eu nem sabia, cara. Que massa, né? Próxima vez você faz isso. Quando você estiver na lotérica, gente é doidado, fica fazendo a conta. Monta uma regra de 3 composta ali também. Fica vendo o tempo médio e raciocina por aqui também, tá? E o Carlos tá ali doidinho, calculando já. Bom, e aí continua, gente.
45 clientes, meu velho, 45 clientes. Imagina, quanto mais cliente tu tem, tu acha que o teu tempo vai ser um tempo maior ou vai ter um tempo menor? Muito bom, cara. Tu já tá pensando que se você tem muito cliente, teoricamente, aí você considera, você está somente falando de cliente e minutos. Aí tu tem que pensar que a quantidade de caixas fica uma quantidade constante, beleza? Como se tu fosse na caixa, tu vai lá na caixa econômica, tu vê e tá, poxa, gente, que só peste, meu irmão. Tem muito cliente. Teoricamente, o meu tempo vai ser muito, né? E aí você nem sabe quantos caixas tem, ou seja, você pensa que é constante a quantidade de caixas. Você já vê muita gente diz, oxe, dá não, velho. Você não sabe que ali aquela vazão está sendo muito rápido, né? É como em alguns mercados que tá tendo essa coisa do pessoal agora ficar tudo na frente esperando. Você fala, meu irmão, o tamanho da fila. Só que tá entrando de 150 pessoas. Então a vazão tá muito grande, né? Então, teoricamente, né, não vai mudar o teu tempo. Mas aqui não. Aqui tu já só vai pensar assim, ó, clientes e minutos. Teoricamente, se tem muito cliente, vai passar muitos minutos. Se tiver poucos clientes que querem ser atendidos, né? Então, teoricamente, poucos minutos, considerando que a quantidade de caixas é a mesma. Firmeza, gente? Então, quanto mais cliente, maior seria o seu tempo, né? Esperando na fila. Quanto menos cliente, menor o seu tempo. Então, são diretamente proporcionais. Como eu já tenho colocado essa setinha para baixo, essa daqui também tem que ficar para baixo. É só para lembrar que elas ficam no mesmo sentido, tá bom? Então, mesmo sentido. Agora aqui não, essa e essa são inversamente proporcionais. Firmeza, gente? Ô, prof, adorei saber disso, velho. Adorei. Agora meu algoritmo seria o quê? Meu algoritmo seria o mais básico possível, né? 10 sobre x, vou manter aqui, ó, 10 sobre x. Ei, essa daqui eu posso colocar do mesmo jeito? Não, né? Ela é a única diferentona, preciso inverter. Muito bom, gostei. E essa aqui fica do mesmo jeito. Do jeitinho que tá, tcharará, tchururu, Ctrl-C, Ctrl-V, amém. A igreja diz amém, você copia e cola. Fechou? Ô, prof, agora virou a parte mais gostosa. A álgebra pura. Posso sair simplificando aqui como tu quiser. Ah, professor, eu adoro dividir. 6 dividido por 2 dá 3. Fica à vontade. 5 dividido por 45. Oxi, ó, vou simplificar por 5, vou simplificar por 5. Fica à vontade, o que você quiser. Aí tem aquele aluno que já diz assim, ô, professor, e se eu não cortar eu erro? Erra não, você só vai sofrer, né? Então, sofra à vontade. Eu adoro sofrimento. Então, arrebente, bota pra quebrar. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 45 dá 90. Eita, esse sofrimento foi até bom, não foi? Porque ficou assim, ó, 30 sobre 90. E aí você poderia cortar. Eita, gostei desse sofrimento. Ó, tá vendo que a vida é boa? 30 sobre 90, tcharará, tchururu, vai ficar 3 sobre 9. E aí você vai concordar comigo que quando você tem 3 sobre 9, você poderia, já simplificando aqui, seria até mais fácil, né? Ou então, eu coloquei para o cara que gosta de sofrer, meu irmão. 30 vezes x, 30x. E 10 vezes 90, vai estar aqui, vai ser 900, né? E aí esse 30 vai passar dividindo, 900 por 30, que vai dar 30. Ou seja, se eu tiver 5 caixas, 45 clientes, o tempo médio, segundo o nosso cálculo, vai ser de 30 minutos. Então agora você já sabe, quando você for pagar suas contas, você já vai ficar ali anotando, vendo o tempo médio. Veja quantos caixas tem, né? Veja quantos clientes tem, conte na fila direitinho e veja quantos minutos para que em média você seja atendido. Tá bom? Gente, questãozinha boa, questãozinha tranquila, e que a UPE depois ela meio que relembrou essa questão. Vocês verão que no ano de 2016 caiu essa questão, 2018 praticamente a mesma questão. De vez em quando a UPE faz isso. Bom, vamos à próxima questão. Estou quase terminando. A questão diz assim, ó, 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas por tempo indeterminado e outro se aposentou. O total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia no mesmo ritmo de trabalho será. Primeiro, 10 funcionários, ele falou, não foi? Então, ó, 10 funcionários trabalhavam 8 horas por dia, né, durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Então, eles trabalham 8 horas por dia. Durante 27 dias ele deu conta aí do número dessa galera que estava lá pedindo ajuda, não sei o que, parará. Deram conta em 27 dias e atendeu todo mundo. Ufa, tranquilo. Só que agora você não tem mais 10, você tem 8. O professor não fala 8 não. Exatamente, você tem que pensar em inferência, né? Você tinha 10 e ele disse assim, ó, um funcionário doente foi afastado, então agora você só tem 9. É só para fazer 10 menos 1, tá certo? E outro se aposentou, então você tira 1 também, você só vai ter 8. Olha, professor, por isso você botou 8, o senhor adivinhou. Não, eu fui tirando, né, velho? Fui tirando, né? Ele foi dizendo aí, teve problema, eu fui subtraindo. Né? E ele disse assim, que o total de dias restantes, na verdade ele perguntou assim, ó, qual é o total de dias que os funcionários, qual é o total de dias que esses funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia. Opa, então não é 8 não, são 9, tá? Esse 9 aqui, mais uma vez, ele deu a dica no texto.
Ô professor, e agora o que é que eu tenho que pensar? Primeiro, regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas. Todo mundo eu vou ter que comparar com o dia. Todo mundo, porque ela aqui é a grandeza da incógnita, tá? Vou ter que ver que se eu tiver muito funcionário, eu vou dar conta do serviço numa quantidade de dias menor. Então, se isso aqui aumenta, a quantidade de dias vai ser uma quantidade menor. Automaticamente já sei que são grandezas do tipo inversamente proporcionais. Se aqui aumentasse, aqui iria diminuir. Então, eu botei a setinha para cima, setinha para baixo. Ah, professor, eu não gosto não. Eu gosto de botar essa para baixo, essa para cima. Arrepende, faça do jeito que você quiser. O que vale é ser feliz, né não? Então, ó, o que vale é você colocar aqui, uma fica para cima e outra fica para baixo. Eu lembro que uma vez um aluno fez: "Oxe, professor, você disse que o que vale é ser feliz." Então eu botei tudo pro mesmo lado. Eita, aí você não foi feliz não. Aí você agora fracassou, vacilou. Aí só não pode colocar no mesmo sentido, tá? Se uma crescer, a outra decresce. E essas horas por dias e dias? Imagina, fera, se agora a galera vai trabalhar 9 horas por dia. E aí automaticamente você já vai desprezar funcionário. Você só vai pensar assim, ó, horas por dia e dia. Meu irmão, se tu trabalhar 9 horas por dia, aumentasse a tua jornada de trabalho, qual é a ideia que vai acontecer? Se tu tem uma jornada de trabalho maior, tu vai dar conta em menos dia. Porque tu está trabalhando muitas horas por dia, né? E se tu está trabalhando muitas horas por dia, aumentou a quantidade da tua jornada, a tua quantidade de dias, ela, teoricamente, ela vai reduzir. Então perceba que essa grandeza em relação a essas duas aqui, elas são inversamente proporcionais. Então o que é que você tem que fazer? Inverter essa e também inverter essa. Ah não, professor, eu quero inverter só essa aqui, pode ser? Poderia, mesma coisa. Foi o que eu fiz, ó. 27 sobre x, na verdade eu fiz o primeiro caso, né? 27 sobre x eu repeti, e essas outras aqui, ó, inverti. 8 sobre 10, né? E essa outra aqui, que era 8 sobre 9, eu também inverti, ficou 9 sobre 8. Firmeza? E aí, já que eu inverti essas duas, virou uma operação fácil. Por sinal, eu posso até cortar o 8 com o 8 aqui, ó. Foi o que eu fiz, ó. Vê se não foi. Eita, será que eu não cortei, hein? Tô ansioso. Poderia cortar. 8 dividido por 8 daria 1, né? Eita, cortei. Ficou só 9 sobre 10. E aí, meio pelos extremos, ó. 9 vezes x daria 9x. E 27 vezes 10 daria 270. Então, ficou assim. 9x igual 270. Portanto, x vai ser 270 sobre 9. Beleza, gente? Tranquilo aí a questãozinha? E aí, x vai ser 30, gabarito da nossa questão, gabarito da letra B, tá? Só operação difícil é você pensar aqui no início. Você vê que essas duas em relação a essas são inversamente proporcionais. Por quê? Repetindo, quanto mais funcionário, dou conta em menos dia. Rapidinho eu vou dar conta. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, menor a quantidade de dias também para dar conta, porque eles estão trabalhando muitas horas no mesmo dia. Então, rapidinho eu vou dar conta disso aí também. Então, essas duas inversamente proporcionais em relação a essa, inverti as duas, ó, 8 sobre 10 e 9 sobre 8, quando eu inverti, tá? E essa aqui eu mantive, né? 27 sobre x, essa aqui era da incógnita, ou seja, ela foi igual ao produto das outras. Firmeza? Gabarito da questão, letra B, de bom demais. Massa? Bom, próxima questão, foi uma questão que mais uma vez falou de uma regra de 3 composta. Ela teve uma ideia fácil, uma aplicação fácil, ela dizia assim: uma equipe composta por 12 operários trabalhando 10 horas por dia realiza determinada obra em 45 dias. Considere o mesmo ritmo de trabalho se essa equipe fosse constituída aí por 15 operários e a carga horária de trabalho fosse de 8 horas por dia. A mesma obra seria realizada em... Pessoal, primeiro, 12 operários trabalhando 10 horas por dia deram conta dessa obra em 45 dias. Se fossem 15 operários trabalhando 8 horas por dia, dariam conta em quantos dias? Primeira coisa, eu já botei a setinha aqui para a gente se ligar. Ó. Essa aqui é da incógnita. Professor, se eu tivesse muitos operários, eu daria conta em menos dias. A gente já viu. Quanto mais gente trabalhando, mais tanto termina a obra. E se eu tivesse poucos operários, muitos dias trabalhando, porque tem pouca gente trabalhando, a minha obra vai demorar. São inversamente proporcionais. Agora eu vou comparar quem? Horas com essa daqui. Ora, se eu tiver 10 horas de trabalho, eu dou conta em 45 dias. Mas se eu trabalhar somente 8 horas, opa, estou trabalhando menos horas por dia, então vai demorar mais. Porque quanto mais horas por dia eu trabalho, menor a quantidade de dias. E se eu trabalho pouquinhas horas por dia, vai demorar muito meu serviço, eu vou demorar mais dias. Ou seja, são inversamente proporcionais também. Logo, essas duas em relação a essa aqui, ela é inversamente proporcional. Logo, temos que precisar inverter. Ô professor, eu vou manter 45 sobre x, do jeito que eu fiz agora. E essas outras eu preciso inverter. 15 sobre 12, quando eu inverter, 8 sobre 10. Firmeza? E aí virou uma operação algébrica. Eu multipliquei mesmo, 15 vezes 8. 120 e 12 vezes 10 também 120. Lembrando que 120 sobre 120 dá 1, né? Ora, 45 sobre x vai ser igual a 1. Então x só pode ser 45 também, porque 45 sobre 45 que vai dar 1. Né? Então, portanto, x dá 45. Beleza?
Até porque se essa conta aqui vai dar 1, o x passa multiplicando. Vai ficar 45 é igual a x vezes 1, ou seja, x vai ser 45. Não vai mudar mais uma vez em nada a nossa questão, beleza? Então, questãozinha fácil, questãozinha tranquila aí, que traz o gabarito na verdade, o gabarito letra... Deixa eu voltar. Letra D, tá? O gabarito da questão. Bom, vamos à nossa... Acredito que essa seja a nossa última questão, tá? Última questão interessante aí pra gente fazer. E ela tem uma coisa... Na verdade, acho que essa é a nossa penúltima, né? Nossa penúltima, né? Questão 8. Trouxe 9 pra gente. Ela tem uma coisinha interessante que vai fazer com que a gente chegue na próxima mais animado. Vê. 15 operários realizam determinada tarefa em 8 dias, trabalhando 10 horas por dia. Então, mais uma vez, ó, o sistema foi assim, 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, realizam uma tarefa. Isso aí já foi uma coisa diferente, né? Esse número 1 aí, a gente agora pensou nele, uma tarefa, sei lá, construíram um prédio, construíram um muro, construíram uma piscina, sei lá o que eles fizeram. Mas foi uma tarefa, trabalhando 10 horas por dia. Tranquilo? Considerando-se o mesmo ritmo individual, se fossem 10 operários, trabalhando 8 horas por dia, o equivalente a 4/5 dessa tarefa, ou seja, você precisou utilizar um inteiro, que foi uma tarefa inteira, e agora não, 4/5. A tarefa ela diminuiu 1/5, né? Até porque 1 menos 1/5 daria 4/5. Né? E aí essa tarefa seria realizada em, ou seja, quantos dias? Primeiro, vou ter que comparar todo mundo com dias. O que é que tem de diferente? Porque a gente tem 4 grandezas. Então, a regra de 3 compostas, a gente tem que comparar uma por uma. Primeiro, operários e dias. Se eu tivesse muitos operários, daria conta em menos dias, beleza? Ou prof, então quer dizer que são inversamente proporcionais. Sim, como eu coloquei essa setinha para cima, essa aqui só poderia ser uma setinha para baixo. Quanto mais operários, menos dias. Tranquilo? Agora eu vou comparar quem? Horas por dia que eles estão trabalhando com dia. A gente já viu que se eu trabalhar muitas horas por dia, eu vou dar conta disso aqui numa quantidade de dias menor. Né? Ou então se eu trabalhasse pouquinhas horas por dia, eu daria conta numa quantidade de dias maior. Então também são inversamente proporcionais. Se essa setinha está para cima, essa aqui só pode também ficar para baixo. E aí, a tarefa é a quantidade de dias. Vou só pensar nelas agora. Se uma tarefa eu fiz em 8 dias, 4/5 da tarefa, ou seja, foi uma tarefa menor. É como se fosse assim, uma parte. Eu reduzi o tamanho da minha tarefa. Tu acha que eu vou precisar de 8 dias? Não, vou precisar de menos. Por quê? Porque a minha tarefa diminuiu. Se a minha tarefa diminuiu, eu não vou precisar de tantos dias. Vai diminuir também a quantidade de dias. Mas se a minha tarefa fosse maior, eu iria aumentar a quantidade de dias também. Ou seja, são diretamente proporcionais. Beleza? Então, como eu coloquei essa setinha para cima, essa daqui não pode ficar para baixo. Essa aqui também tem que ficar para cima. Só para lembrar que essas duas aqui, elas são diretamente proporcionais. Firmeza, fera? Bom, e aí, operando isso daqui, essa aqui é da incógnita, vai ficar aqui 8 sobre x. A única que vai ficar com o mesmo sentido que ela é essa aqui, ó. 1 sobre 4/5. Tá aqui, ó. A única. E o resto eu vou ter que inverter, ó. 15 sobre 10, quando eu inverter, vai ficar 10 sobre 15. E 8 sobre x. E 8 sobre x, que na verdade é o que eu quero achar, né? Eu repeti aqui, o 10 sobre 8, na verdade, que é o que a gente está operacionando, vai virar um 8 sobre 10 quando eu inverter, tá? Bom, e aí, o que eu queria que você se ligasse aqui é que isso aqui é 1 sobre 4/5. E isso aqui nada mais é do que divisão de fração. Você repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, só aqui nesse pedacinho. E o inverso de 4/5 seria 5 sobre 4. E 1 vezes 5 quartos vai dar 5 quartos. Então, essa fração aqui é a mesma coisa que 5 quartos, beleza? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1, repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, 5 quartos. E 1 vezes 5 quartos, 5 quartos. Então, vai ficar assim, ó. Repeti 8 sobre x, 1 sobre 15. Lembrando que esse 1 sobre 15 aqui foi porque eu cortei o 10 com 10, né? Então, vai ficar 10 dividido para 10 vai dar 1. 1 e 1 aqui ficou, tá bom? Então, 8 sobre 1 e 5 quartos, que foi essa minha operação aqui. E agora, o que me cabe é fazer essa multiplicação. 1 vezes 8, 8. Vezes 5 dá 40. E 15 vezes 1 vezes 4 dá 60. Eu posso até cortar um zerinho com um zerinho aqui. Cortei um zerinho com um zerinho, ficou 4 sobre 6. E eu simplifiquei, né? Metade de 4, 2. Metade de 6, 3. E aí sim, posso fazer um meio pelos extremos. 2x é igual a 8 vezes 3, que dá 24. Portanto, x vai ser 24 por 2, que vai dar 12. Então, eu consigo realizar a minha atividade dentro de um tempo de 12 dias. Firmeza? Questãozinha fácil, questãozinha tranquila. E aí, a nossa última questão, que foi do SSA 2, do ano de 2018, foi uma questãozinha que teve uma coisinha um pouquinho diferente, uma pegadinha no final, que se o aluno ele fosse desatento, ele iria errar essa questão. Olha o que a questão falou. 10 funcionários do setor de atendimento ao público de uma prefeitura trabalham 6 horas por dia durante 20 dias para atender certa quantidade de pessoas. Então já organizei 10 funcionários trabalhando 6 horas por dia
dão conta desse serviço durante 20 dias aí. Se 2 desses funcionários tirarem licença por tempo indeterminado, ou seja, eu não vou ter mais 10, eu vou ter 10 menos 2, que é 8, né? Qual será aproximadamente o total de dias, ou seja, qual será o total de dias X restantes que levarão aí para atender a mesma quantidade de pessoas trabalhando 2 horas a mais por dia. Então, o cara diz assim, olha, eu perdi 2 funcionários, então vamos trabalhar 8 horas por dia agora. Não vai ser 6 mais não, vai trabalhar 2 horas a mais. Bom, regra de 3 composta, até aqui seria muito tranquilo. O que é que a gente tem que pensar? Que se eu tivesse um aumento no número de funcionários, teoricamente a quantidade de dias seria a quantidade de dias menores, porque daria conta rapidinho disso daí. Se aqui aumentasse, aqui iria diminuir. São grandezas do tipo inversamente proporcionais, beleza? Grave essa informação, é importante. Então, se aqui aumentar, aqui vai diminuir. E horas por dia e dias também são inversamente proporcionais, porque se eu trabalhar muitas horas por dia, também vou dar conta numa quantidade de dias menor. Então, se aqui eu coloquei a setinha para baixo, essa daqui tem que ficar para cima, lembrando que são também inversamente proporcionais. Até aí, tranquilo. Quando eu for montar meu algoritmo, eu só peço perdão a vocês que isso aqui eu não digitei, isso aqui eu fiz, tá? Eu grafei isso aqui, aí talvez fique um pouquinho feia a letra, né? Mas dá para entender tranquilo, que bom. Mas só para que você veja que está diferente, essa aqui que não foi digitada, essa aqui eu grafei. Ô, prof, quando a gente vê essa operação aqui, o que foi que eu fiz? Na verdade, eu fiz uma inversão, né? Mudei isso e isso, porque são as únicas diferentonas. Ficou 8 sobre 10 e ficou 8 sobre 6. Essa aqui eu só fiz no termo. 8 vezes 8 vai dar 64 e 10 vezes 6 dá 60. Mas eu também poderia simplificar. Eu simplifiquei aqui, ó. Peguei metade de 8, que dá 4, e metade de 10, que dá 5, só para que você não sofra muito. E metade de 8 dá 4, e metade de 6 dá 3, né? Só para que ajude. 4 vezes 4 dá 16, e 5 vezes 3 dá 15, beleza? Então eu só fiz simplificar o meu processo. Então ficou assim, ó, 20 sobre x é igual a 16, né, sobre 15, que era o valor que a gente tinha. E aí, metendo o braço no meio pelos extremos, né, a gente encontra aqui 16x é igual a 20 vezes 15, 16x é igual a 20 vezes 15, e 16 passou dividindo, portanto, encontramos que x é 20 vezes 15 sobre 16. E aí, essa conta aqui vai dar 18,75. Aí o aluno vai dizer, oxi, 18,75 é 18 ou é 19? Já que a questão falou assim, ó, aproximadamente total de dias. Vê só, quando ele falou aproximadamente o total de dias, perceba que 18 dias não é suficiente para realizar esse serviço, né? Então, mesmo que aqui desse 18,1, hoje você não usou a palavra aproximadamente, 18,1 é mais próximo de 18 do que 19. Mas como é uma questão de um serviço, de uma operação, de uma produção, 18 não seria suficiente. Então, embora ele fale a palavra aproximadamente, você tem que se colocar no contexto da sua questão e ver que 18 não é a resposta dessa questão. A resposta só pode ser 19. Ainda que tenha uma sobra, né? Talvez da metade de um dia, de um pouco mais da metade de um dia, mas 18 dias não é suficiente para isso aqui. Então, o gabarito da nossa questão é o gabarito da letra B, totalizando 19 dias. Gente, fizemos aqui hoje 9 questões, tá? Agradeço muito a vocês que assistiram aí a nossa aula. E quero dizer que estamos sempre aqui juntinhos com vocês, tá certo? Um cheiro e até a próxima, tá? Até mais.